Estudaremos o capítulo 27 do livro do Gênesis. E esse capítulo, ele encerra de forma melancólica quase a fase final do Isaac. Não é propriamente o seu final, mas aqui ele está na sua velhice, e na velhice ele comete um grande erro, que é o erro de muita gente. Geralmente quem estuda o capítulo 27 foca no erro de Rebeca, Isaac e Jacó, O erro que as pessoas mais observam no capítulo 27 é Rebeca e Jacó. Mas se você observar cuidadosamente, todos os personagens do capítulo 27 cometem erros terríveis, a começar por Isaac. Isaac aqui está na velhice, e na sua velhice acontece algo que todos nós precisamos vigiar, que é como a gente encerra a nossa trajetória. Já disse o sábio Salomão que o final das coisas é mais importante do que o início. Infelizmente, muitas pessoas começam muito bem. Se você olhar a trajetória de Isaac, como a gente vem estudando aqui, um rapaz bem criado, resultado da promessa de Deus a Abraão, bem casado, o pai teve o cuidado de buscar uma noiva para ele, uma menina bem criada, uma menina bem formada. As características de Rebeca, a gente estudou aqui em estudos anteriores. Mas se você observar, o meio da história para o fim de Isaac foi uma tragédia, por causa de sentimentos que foram aflorados e não foram tratados. E este é um aviso para cada um de nós, que precisamos estar atentos na nossa caminhada, para que sentimentos não venham contaminar todo o nosso processo aqui na terra e cheguemos à situação como Isaac, de no final cometer um equívoco que desencadeou todo um problema em virtude da atitude de Isaac. Então a gente pode estudar aqui atitudes negativas de todos os personagens do capítulo 27. Atitude negativa de Isaac, Rebeca, Jacó e o próprio Esaú, que no capítulo 27 ele aparece com a roupa de vítima, mas ele não é vítima coisa nenhuma, é só você observar com critério a sua história e trajetória. O certo é que aqui você percebe um jeitinho de ambas as partes. Você percebe o jeitinho de Isaac para tentar favorecer quem ele gosta, em detrimento do que Deus quer. Você encontra aqui o jeitinho de Rebeca para tentar dar a quem ela gosta o que Deus quer, mas não daquela forma. Olha que Isaac está querendo dar a Esaú o que ele quer sem Deus querer.
Rebeca tenta dar a Jacó o que ela quer, mas Deus também quer, mas não daquela forma. O Jacó que entra no jogo e o Esaú que dá o jeitinho de se arrepender de uma forma tardia, daquilo que ele nunca valorizou, daquilo que ele nunca colocou como prioridade. Então hoje nós vamos estudar sobre não precisa dar jeitinho. E quando a gente fala essa frase, esta palavra, não precisa dar jeitinho, a gente precisa se colocar na situação. Esse jeitinho aqui que Isaac tentou dar, Rebeca tentou dar, o Jacó e o próprio Esaú, é um jeitinho que qualquer um de nós, em determinado momento da vida, a gente pode também querer dar nosso jeitinho. O problema é quando a gente estuda as Escrituras, se colocando numa posição de que aquilo nunca vai acontecer conosco. Às vezes está acontecendo. É só a gente se colocar no contexto, é só a gente entender as possibilidades. Estamos falando de jeitinho em algo que não precisa. Por que não precisa? Porque o que Deus quer fazer, ninguém pede, ninguém atrapalha, é só esperar, é só aguardar, é só crer. Nós precisamos viver a promessa intensamente.